Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nossa aula hoje nós vamos estudar sobre o capitalismo, certo? A gente vai entender, falar um pouco sobre a origem desse sistema socioeconômico e também estudar sobre suas principais mudanças, porque o capitalismo sempre veio sofrendo mudanças ao longo dos anos, certo? Por isso mostra o sistema, um dos sistemas socioeconômicos que mais durou, foi desde quando foi implantado, ele mais durou, e hoje é o sistema que está em todos os lugares do mundo, certo? Com exceção de 2 países que não adotam o sistema capitalista, certo? A gente também vai estudar um pouco sobre essa expansão do capitalismo pelo mundo, certo? Então, o capitalismo ele é um sistema social e econômico. Ele se desenvolveu na Europa com a crise do feudalismo e se expandiu pelo mundo a partir do século XVI, certo? Esse sistema é baseado na economia de mercado. O capitalismo ele, ele tem como principal objetivo o lucro. E algumas características são fundamentais do capitalismo. Quais são essas características? A propriedade privada é uma das características do capitalismo. Também, hoje, o trabalho assalariado. A desigualdade também é uma característica do capitalismo, certo? Não existe o capitalismo sem a desigualdade social. É, Sempre tem que ter o rico e o pobre, certo? O capitalismo também é caracterizado por 2 classes sociais. A burguesia, que são os grandes empresários, hoje representam os grandes empresários, aquela elite, que detém os meios de produção. E a outra classe social é o proletariado, que representa os trabalhadores, aqueles que não têm os meios de produção, que necessitam trabalhar, certo? Então, e essas são as principais características desse sistema, né? Como vocês viram e assistiram naquele documentário Capitalismo, História de Amor, é um sistema que ele tem seus pontos positivos, mas também é um sistema perverso, né? Aquele sistema que ele toma e dá, mas ele toma mais do que o que dá a você, certo? E como eu falei, da desigualdade, que é uma das suas principais marcas, sempre vai ter, porque se vai ter um burguês aumentando seus investimentos, enriquecendo cada vez mais, isso é às custas de um trabalho, do trabalho dos proletariados, certo? Então, cada vez a classe burguesa fica mais rica e os proletariados ficando cada vez mais pobres. Essa é a lógica desse sistema, certo? Ele sempre veio mudando de fase, certo? A gente aqui vai estudar um pouco sobre essas fases do capitalismo. E cada fase, ela sempre veio com um forte embasamento teórico por trás dessa fase, certo? Então, são pensadores que pensavam, ou melhor, a, a melhor ideia, as melhores ideias para que esse sistema ele continuasse se expandindo cada vez mais até chegar aos dias de hoje, certo, pessoal? Então, apesar da sua origem no século XV e século XVI, o capitalismo ele vem se expandindo pelo mundo e sua expansão maior aconteceu principalmente com o fim da Guerra Fria. Porque o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria foi uma disputa político-ideológica em que, de um lado, tinha os Estados Unidos defendendo esse sistema, o sistema capitalista, e do outro lado, a União Soviética defendendo o sistema socialista, certo? Então, com o fim da Guerra Fria, coincidiu com a crise do socialismo, certo? E a partir daí houve o processo de mundialização do capitalismo, certo? E esse processo de mundialização do capitalismo, até mesmo países que durante a Guerra Fria adotavam o sistema socialista, passaram a adotar o sistema capitalista.
Hoje no mundo só existem dois países que adotam o sistema socialista, Cuba e Coreia do Norte, certo? Os outros países todos capitalistas. A Rússia, que herdou a maior parte do arsenal militar e nuclear da União Soviética, é socialista, não é capitalista hoje, né? Um capitalismo controlado pelo Estado. A China também hoje é um país capitalista, né? Muitos ainda perguntam, a China é socialista ou é capitalista? Se a China não fosse capitalista, a gente não via tantos produtos chineses hoje chegando até o nosso no mercado, quando a gente vê, certo? Então a China hoje é uma economia de mercado, ela é capitalista, agora é um capitalismo controlado pelo Estado. Então aqui essa imagem aqui mostra o muro de Berlim sendo derrubado, né? Um dos símbolos da Guerra Fria, que marcou a divisão do mundo em leste socialista, oeste capitalista, ele sendo derrubado, representando o fim da Guerra Fria e também o declínio do socialismo, certo? E com isso uma expansão do capitalismo pelo mundo. Aí, pessoal, como eu falei, o capitalismo ele sempre vem se inovando, certo? Vem renovando, quando ele começa a ser criticado, ele inova, certo? Por isso que é um sistema que, na opinião de muitos, certo? É o melhor sistema de viver em sociedade, certo? Que foi aplicado, o melhor sistema, certo? Até os dias atuais. Apesar da gente saber que existem os pontos negativos, mas também existe o lado positivo do capitalismo. Aqui eu deixo o critério para vocês, eu não vou dizer qual é o melhor sistema, mas sim, o meu papel aqui é falar sobre esse sistema, como é que ele funciona, certo? Então, cada inovação do capitalismo ficou conhecido como fases do capitalismo. O capitalismo ele passou por 4 fases até chegar à fase atual. Então, a primeira, desde o seu início, século XV ao século XVIII, foi a fase comercial, o capitalismo comercial. Aí, a partir do século XVIII até o século XIX, foi a fase industrial. A fase do capitalismo financeiro monopolista, século XIX até século XX, e a partir de 1970, né, ainda no século XX, até os dias atuais, é a fase informacional, do capitalismo informacional. Certo, pessoal? Então vamos conhecer detalhadamente cada uma dessas fases. Nessa aula de hoje, a gente vai estudar apenas as fases comercial e industrial. Tem muita coisa para a gente estudar, certo? Então por isso que eu resolvi fragmentar por aula, para a gente não misturar todos os conteúdos, ser conteúdo demais e ficar complicado para vocês entenderem. Próxima aula para falar sobre as outras 2 fases, né? A fase financeira do capitalismo e também a fase informacional. Certo, pessoal? Saudações